Seu layout está super bacana, mas parece que o serviço do pessoal não rende. Eles andam muito para fazer uma separação de um pedido. Enfim, eles gastam muito tempo procurando os itens. Isso é um problema de organização do seu estoque. Vamos discutir então como organizar e como colocar os produtos que realmente têm saída mais próximo da sua área de conferência e expedição? Vamos lá, para isso eu gosto de usar a classificação PQR. Você sabe como é que ela é? Então fica comigo depois da vinheta e eu vou te explicar. Bom, por que usar a classificação PQR e não ABC, né? Vamos começar separando um pouco o que é o ABC e o que é o PQR. Na classificação ABC, a gente pega normalmente o valor de saída daquela mercadoria. Então, quanto que vendeu num período que a gente está calculando, né, a nossa classificação, classificando os nossos itens para o ABC, e a gente classifica quais foram os itens que representaram a maior fatia de faturamento da nossa empresa. Então a gente vai ver lá e normalmente ela vai obedecer a curva 80-20, ou seja, 20% dos meus itens vão ser responsáveis por 80% do meu faturamento. Então por que eu não posso usar isso? Ele não vai mostrar os itens que eu tenho mais saídas, mais faturamentos? Não necessariamente. Eu posso ter itens que são mais caros e que saem uma vez no mês, duas vezes no mês e acabam entrando nessa representação dos 20%. E eu tenho alguns itens que às vezes é mais barato, mas tem muita saída. E por ter muita saída, mas ser barato, nem sempre ele cai na classificação A. Ele tem um valor representativo. Às vezes ele vai cair na classificação B ou C. A classificação PQR, então assim, o ABC ele vai servir mais para uma parte financeira, para uma parte para executivos que querem saber mais os principais itens ali, aqueles itens, ou para uma análise de estoque do que não pode deixar faltar. Então, na hora que você for fazer a previsão, saber que aqueles itens classe A que são que vão representar bastante no meu faturamento, não deixar faltar deles, e aí fazer uma análise um pouco mais refinada. Então, ele vai servir para esse tipo de análise. Agora, operacionalmente, que é o que a gente está discutindo aqui, se eu quero usar para melhorar a minha organização do almoxarifado, ou seja, qual que é a nossa intenção? É colocar os itens, né, os SKUs, que mais tem apanhos, né, aqueles que todo dia é sagrado. Ele vai sair numa quantidade razoável e é todo dia, ele não falha. Todo dia tem um pedido com aquele item, no mínimo um pedido com aquele item saindo. Agora a gente vai ter aqueles itens que tem uma saída no mês, mas às vezes ele sai num dia, aí ele vai aparecer em outro pedido ali 3 dias, de repente ele fica uma semana sem sair, aí ele volta a sair, né? E ainda tem aqueles itens que às vezes saem uma vez só no mês, né? E os itens que nem tem saída, que na verdade a gente precisa dar outra tratativa. Então, para a gente organizar, a gente não pode deixar esses itens espalhados. Então, se eu deixar aquele item que eu tenho bastante apanhe todo dia, né? Todo dia ele sai, eu deixo mais afastado, quer dizer, é certeza que eu vou ter que ir nesse lugar mais afastado para separar ele e depois vir separando o restante dos itens. Enfim, eu vou acabar andando alguns pedidos, eu vou ter uma movimentação muito maior, né? Desnecessária. E no sistema Toyota de produção, né, o sistema Lean, um dos desperdícios é esse com movimentação. Então a gente precisa de pensar em como reduzir essa movimentação. Então a classificação PQR ele vai levar em consideração, por isso o P, né, que é a popularidade de saída, ou seja, qual a frequência de saída? Aí a gente que vai definir, se eu quero definir a frequência dele diária, a frequência dele mensal, frequência semanal, enfim, cada um tem uma realidade. E outra coisa bacana que a gente precisa de ficar atento, e a gente pode usar a classificação PQR para isso, é que eu posso ter depósitos diferentes. Então eu posso ter áreas de armazenagem que eu posso fazer uma classificação PQR para cada
cada área dessa. Por exemplo, na metalúrgica que eu trabalhei, a gente organizava o estoque e os corredores eles armazenavam materiais específicos para uma linha de produção, então que não eram comuns para outros produtos, outras linhas de produção. Então, dentro desse corredor, eu poderia aplicar um PQR para saber aqueles materiais que têm mais saída para ficar mais próximo da saída do corredor, para nem sempre eu ter que andar o corredor inteiro. Ou eu posso ter um depósito onde eu armazeno um medicamento, vamos supor, normal, né, vamos dizer, não controlado, e eu posso ter aquele que fica fechado, que tem mais controle, porque é o psicotrópico, aquele que precisa de receita, que é tarja preta. Eu vou ter dois depósitos diferentes. Eu posso aplicar PQRs também em depósitos, nos depósitos diferentes. Então o ABC a gente vai juntar tudo, né? No PQR eu já posso ir fazendo isso de acordo com a minha necessidade. E aí, a atualização desses números fica a critério de cada um, né? Eu posso fazer isso uma vez por ano, posso fazer todo mês, e aí eu vou organizando o meu estoque de acordo com a realidade. É interessante pelo menos a cada 3 meses no mínimo, né? Porque você ter uma mudança de ficar mudando isso também todo mês não dá. Então, talvez 3 meses ou 6 meses, ou um ano mesmo, né? Você ir observando os itens que tem saída, né? Que tem mais saída e trazendo ele para mais próximo da onde você vai fazer a separação, da onde você vai fazer a sua embalagem para fazer a expedição. E aí aqueles que caíram, o apanho, que começou a ter uma queda de vendas, você endereça ele um pouco mais afastado. Então eu quero mostrar para você aqui um exemplo de onde eu implantei, né, o PQR, que a gente teve um resultado assim fenomenal aliado a outros projetos. Então aqui, ó, como eu vou te mostrar, aqui era um layout que eu estou te mostrando de uma distribuidora, distribuidor de medicamento. Então isso daqui a gente começou já analisando uma necessidade de mudar o layout. Então, uma das coisas que a gente fez foi mudar o layout dessas mesas, que são as mesas de conferência. Então lá a gente tinha um double check. O pessoal vinha, recebia o pedido, eles vinham nos corredores, separavam, né? Aí aqui era um barracão que ficava paralelo a esse, né? Então eles vinham, separavam os medicamentos, voltavam, aqui era um carrinho igual ao carrinho de supermercado, vinham para cá, aí acabavam de pegar os medicamentos aqui, e aí esse pedido ele era colocado numa mesa de conferência onde cada item desse era passado num leitor de código de barra para comprovar que aquele item que foi separado é o item que está no pedido. Então o sistema fazia esse confronto. Se um dos itens que tinham sido apanhados não compunha o pedido, ele era separado e depois colocado de volta no box dele. Se algum item que feio da separação estava faltando no pedido, era apontado também para que fosse buscado esse item que estava faltando. Então nosso índice de devolução, de erro de pedido era muito pequeno, que era muito difícil de acontecer. É claro que a evolução disso era você ter um coletor e fazer essa conferência por código de barra na própria separação. Mas naquele momento, o investimento, a gente não tinha orçamento para investir nessa melhoria. Então a gente começou melhorando os layouts, né, para ir ganhando eficiência. E aí eu mostro aqui até na outra tela aqui, ó, o que a gente fez? A gente alinhou, porque não tinha sentido, né, eu já andar aqui, depois um carrinho vinha para cá e o outro tinha que vir e dar a volta aqui, o outro dava a volta para vir para essa mesa de conferência, então ficava uma coisa meio desorganizada, né, sem fluxo. Agora não, quando a gente fez essa mudança de layout, a gente pôs como se fosse caixa de supermercado. Então o pessoal vinha, separava e já seguia aqui, né, fazia a separação aqui, embalagem e já deixava na expedição aqui para ser expedido. E a outra mudança que a gente fez, que não aparece no desenho, a do layout ele é mais nítido de ver, né? A outra mudança que a gente fez, que é o foco desse vídeo, foi o que? Eu tinha de primeiro, deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente rabiscar. Eu tinha de primeiro, o pessoal não tinha uma preocupação em organizar onde que ficava cada material. Então, quando o material era cadastrado, eles olhavam algum box que estava desocupado e punha aquele item lá. E aí ficava. Às vezes era um item que começava a sair, tinha saída todo dia. O que acontecia? Às vezes o pessoal chegava no pedido, eles tinham que vir, e às vezes tinha só esse item aqui embaixo, eles tinham que vir aqui, pegar esse carrinho, voltar, vir aqui para terminar de fazer o trajeto dele aqui para poder vir conferir, né? Então, esse desperdício, né, que a gente fala, então ele tinha muito item
P aqui, que eram os itens de maior apanhe, né, de maior saída diária, espalhada aqui, né? Tinha um item P que estavam às vezes no último corredor, quer dizer, olha a distância que a pessoa tinha que andar, né, para poder fazer essa separação. Então a gente tinha muito itens que todo dia tinha saída e eles estavam nesses corredores, né? E tínhamos também itens que não tinha uma frequência tão alta igual do P, mas também tinha uma frequência alta. E aí estava espalhado. E ao mesmo tempo, o R, que é aquele que eu tenho uma saída hoje, de repente eu vou ter daqui uma semana só, sai muito pouco, eu tinha deles também aqui nesses corredores. Então eu tinha espalhado também para cá. Então ele estava ocupando o meu espaço, sendo que eu poderia trazer os itens P para cá, que foi o nosso trabalho. Então, vou mostrar aqui o que a gente fez. Qual que foi o nosso trabalho? A gente criou uma ferramenta, né, uma planilhinha aqui, e lá eu tinha um relatório que me trazia qual que foi a saída de cada produto, cada medicamento, dia a dia. Então aqui eu tenho aqui, ó, uma informação, né, os dados aqui de como que saía dia a dia. Aqui contando sábado e domingo, nós não trabalhávamos de sábado e domingo, mas ele traz aqui toda a realidade. Então, deixa eu até pôr aqui, porque parece que todos os itens só saíam muito pouco, né? Vamos pôr aqui um filtro, ó. E vamos ver aqui, ó. Então a gente tinha item, olha lá. Então a gente tinha item que nem nesse mês de janeiro, de julho, né? Teve 22 dias úteis. Os dias aqui que a gente não tem saída, provavelmente é sábado e domingo. Alguns sábados a gente trabalhava, mas era mais difícil. Então, aqui provavelmente foi um feriado, né? Caiu no meio aqui. E sábado e domingo ele não saía. Mas olha esse item. Quer dizer, era um item que a frequência dele, no máximo que ele poderia sair, era 22 dias no mês. Esses itens aqui, ó, são todos itens que tinha saída todos os dias, ó. Seja uma quantidade pequena, seja uma quantidade alta, igual esse item aqui, ó, que a gente tinha situação que saíam quase 300 dele, né? Então esse daqui, ó, mês a mês eu trouxe essa informação, e aí o máximo, o que eu fiz aqui foi o quê? Um Conte C para ver quantas vezes que ele saiu acima de zero, né? E aí eu tenho a quantidade de dias que ele saiu no mês. Fiz uma consolidação dessas informações e mês a mês eu trouxe a frequência de saída, ou seja, quantas vezes dentro do mês ele saiu, né? Ele saiu pelo menos uma vez. Então, que nesse primeiro item, em julho ele saiu 20 dias do mês, em agosto 21 dias. Então a gente vê que é um item que tem constância de saída. Praticamente todo dia ele sai. Ele vai ter alguma saída, vai ter saída em um pedido ou em vários pedidos. Aí é aquela quantidade. E aí é nessa situação que eu definia o critério. Se ele ia ser um item popular, né, o P, um item menos popular, Q, ou um item que saía muito pouco. E aí eu criava os critérios aqui. Então nessa planilhinha aqui, ó, até para deixar mais simples, né, de calcular, eu punha aqui. Então, se o item tivesse tido mais de 15 apanhos ao longo do mês, ou seja, mais de 15 dias, no mínimo 15 dias, ele saiu dentro do mês, ele é um item que sai praticamente todo dia. Então eu considero ele um P. Então a gente vê aqui com esse critério, naquela situação que eu tenho quase 5.700 SKUs, 362 SKUs eram itens que praticamente saíam todo dia. Aqueles que tinham pelo menos saído no mínimo 5 dias no mês, né, ou de 5 a 15 dias, né, a 14 dias no mês, eu considerava ele como um Q, né? Então tá aqui, maior ou igual a 5. E aí, como eu estou considerando maior que 15P, então vai ficar maior ou igual a 5 e menor que 15. Então, aqueles que tinham ainda uma certa frequência, saía pelo menos toda semana, né? 5, se ele saiu pelo menos 5, significa que... Significa não necessariamente, né? Mas a gente pode considerar que toda semana tinha uma chance grande desse item sair. Ou não, é um item que saía lá 14 dias, ou seja, metade do mês praticamente ele tinha saída. E aí nesse caso a gente vai ter 2.140 SKUs com esse critério. E aí aqui, se ele fosse menor que 5, ou seja, se ele tivesse saído 4 vezes ou menos, né, de 1 a 4 vezes ali,
dia no mês, é aquele item R que é raro de sair, né? Tem uma saída bem inconstante, né? E aí a gente vê que era a grande maioria, era 3.190. Então a gente pega 56% dos itens, né? Mais da metade, eram itens que a chance de sair era muito pequena. E aí a gente pode criar um critério aqui de S, né, que seria o item que não teve saída, não tem saída no período que eu estou analisando, ele não tem saída. E aí eu posso ter uma situação onde é um item que ficou obsoleto, né, saiu de linha, e aí eu vou ter que dar uma outra tratativa, uma outra discussão para um outro vídeo. E posso ter também o item, pus aqui uma observação que eu posso até chamar de T, que é um item de cadastro recente. Então se ele foi cadastrado recentemente, aí ele não é um item que não tem apanha, é um item que está começando um trabalho. E aí eu cadastro ele como um código T, porque eu posso deixar ele numa área intermediária e acompanhar a evolução dele. Aí depois de 3 meses, 90 dias eu indico, aí eu faço uma análise de como que está a frequência dele de saída nesses 3 meses. E aí ele pode entrar numa classificação P, Q ou R, certo? Então aqui é legal, eu fiz essa ferramentinha aqui simples, super simples, né? Para fazer esse exemplo. Então vamos supor, mas e aí lá naquele nosso exemplo, então vamos voltar lá, do atual, né? Depois que eu fez as alterações, aqui eu vou dar um resumo rapidinho para explicar para vocês depois o que é, por que teve essa mudança, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo. Mas aí o que aconteceu? Eu sabia quantos endereços que tinha aqui. Agora eu não lembro quanto que era, mas a gente percebe que acabou tendo a maior quantidade, principalmente quando a gente fez essa mudança aqui, que eu vou explicar, que é um projeto de caixa fechada que eu chamei. A gente tinha a maior parte dos endereços, eles estavam aqui. E um pouco menos estavam aqui. Então, por conta disso, o que eu comecei a considerar como maior que... como item P, o que tivesse pelo menos metade do mês, ou seja, a gente já começou a ter uma representação maior desses itens. Então quase 20% eram itens que saía, ele poderia sair dia sim, dia não, né? Ele poderia sair na primeira quinzena do mês e na segunda quinzena não, mas ele tinha bastante saída. E aí aqui eu poderia deixar igual, e aí eu praticamente metade do meu estoque ele estava nessa condição. E aí com isso eu organizei o meu estoque de que forma? Deixa eu ver se a caneta ainda está aqui. Tá. Deixa eu só... Aqui, está aqui. Vamos apagar isso daqui. Então o que a gente fez? A gente começou a organizar e trouxemos todos os itens P, a gente foi abastecendo aqui, né? Que era o ponto mais de saída. Então, primeiro tudo que fosse P a gente ia colocando nesse corredor, né? Até ele preencher. E aí acabou os itens P, aí a gente começava a pôr o item Q e assim por diante. Até de repente, até aqui ele terminou os itens Q, a gente começava a pôr o item R. E aí para o item R, como ele já ficava aqui em cima, a gente fazia aquela análise também se era um R que tinha saído pelo menos 4 dias, então os itens que eram R, que tinham saído pelo menos 4 dias em média nos últimos meses, ele vinha para cá. Aqueles que saíam, que eram R, que saíam com uma média de 3 dias no mês, vinham para cá, e a gente ia preenchendo até aqueles que saíam menos, né, uma vez só por mês para cá, para a chance de eu ter que vir buscar alguma coisa aqui ser menor. Então o que aconteceu quando a gente organizou? Então isso é usar o PQR para a gente poder organizar o nosso estoque. O que começou a acontecer? Os itens, os pedidos quando eles desciam, a grande maioria dos pedidos estavam nessa área. Alguns pedidos que saíam, às vezes tinha, né, alguns pedidos aqui que vinham, a 80%, 90% estava nessa área e de repente 1 ou 2 itens estava nessa. Então muitas vezes o pessoal vinha, que não eram volumes grandes, vinham sem o carrinho para não ter que se desgastar, pegava esse 1 ou 2 itens no box rapidinho e voltava, aí punha no carrinho e ia acabar de fazer a separação. Então a gente ganhou muito tempo. Então até uma dica que se tem, uma ferramenta que se tem para mostrar, né, o quanto que se ganha de tempo de você fazer essas mudanças, é o diagrama de espaguete que a gente fala, que ele vai fazer o que? Você pega um pedido e mede. Então você vem e começa a medir a distância que a pessoa percorreu para separar o pedido. Então às vezes ele percorreu isso aqui, andou mais aqui, aí veio para cá, aí você vai lá e anota
quantos metros que deu. Aí depois que você fez as mudanças, ele vai passar a andar só aqui, então você começa a calcular só desse corredor e vai ver que deu muito menos metragem, né? E aí eu estava pensando que a grande dificuldade disso também é você ficar calculando ali, né? Quantos metros, cara, o cara vai ter que anotar ali quanto que ele percorreu. Enfim, hoje em dia a gente pode usar aquelas pulseirinhas que medem, né, a quantidade de passos, quantidade de metros. Então cada pedido ele pode usar aquilo ali como uma referência e pôr quantidade de passos e depois comparar o quanto que ele deu para os pedidos similares. Então fica aí a dica, que fica bacana você mostrar o antes e o depois do quanto que também a distância que a pessoa andava, né? E aí isso causa muito mais impacto na hora de mostrar o resultado do projeto. Então a análise PQR que eu queria mostrar para vocês, né, nesse vídeo, então trazer como dica aí, você pode usar até isso para outros tipos de análise, né? Aí fica no teu critério, que nem eu mostro no outro vídeo, se você ainda não assistiu, do projeto de inventário rotativo, usando o PQR para definir quais os itens que eu vou contar mais vezes ao longo do ano, né? Aí você assiste lá, você vai ver a gente usando o PQR usa para esse critério. Aqui é para a gente organizar o nosso estoque. E o que eu queria mostrar é isso, é você montar uma ferramenta que ela é super simples, né? Talvez esse relatório não seja tão simples de tirar do sistema, mas é só procurar o pessoal da TI, eles conseguem. E a partir desse relatório e outra, esse relatório você vai montar uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, você não precisa de fazer essa mudança tão constante todo mês, né? Por mais que tenha itens que talvez no mês ele é Q e depois começa a sair com mais frequência, você não tem problema em um período de repente de 6 meses, ele não vai mudar de P para Q tão rápido assim, aí você pode ir reorganizando. Ou você começa a perceber também que o pessoal está andando mais, aí você faz uma análise daquele item e começa a ver a frequência dele em específico. Enfim, tem N alternativas, mas normalmente isso aqui você pode atualizar ela cada uma vez por ano para organizar teu estoque. No caso de WMS, né, que aí é o software que faz essa organização, ele mesmo já faz esse cálculo usando todos esses critérios de movimentação e no momento de cadastrar, né, o item, tudo, ele vai indicando para onde você tem que alocar para ficar mais próximo para reduzir o movimento. Mas aí tem que ver o sistema WMS, como é que ele trabalha, se ele tem essa lógica, se ele faz essa atualização, enfim, que cada WMS vai ter a sua lógica, né, o seu algoritmo. Então aqui eu queria mostrar essa planilha, né, então, que aí eu fiz, porque aí aqui o legal desse painelzinho simples que eu montei aqui é a gente ver, de acordo com o endereço que eu tenho perto da separação, o quanto que eu posso considerar o P. Então vamos supor, eu tenho pouco endereço perto da minha conferência, então eu quero realmente colocar aquele item que tem bastante saída, bastante apanho, que nem nesse exemplo. Então eu quero pôr aquele que são 15 apanhos por mês. Então 362 SKUs, eu posso ter uma área pequena mesmo, ou vamos supor, pensando aqui, né? Vamos supor que eu só tivesse esse barracão aqui, né? Esse daqui não existisse. Aí eu de repente ia querer colocar os meus itens P nessa ponta aqui, né? Então eu ia colocar todos aqueles itens que realmente tem muito giro já aqui, porque de repente eu não preciso nem de ir até o fundo do corredor. Todos os meus itens já estariam aqui na frente. E aí eu ponho os itens que aqui nesse meio e o restante para o fundo, para eu ter que ir no fundo bem menos vezes. Enfim, cada um tem uma realidade. Então esse painelzinho aqui é legal por conta disso. Então vamos por não, mas realmente eu quero só aquele que sai todos os dias, então muito poucos itens, até porque tem meses que tiveram menos dias, né? Vamos por 18, olha lá. Então foram 85 SKUs que saem todo santo dias. Então é isso que é bacana para analisar. Estou lembrando aqui uma dica que eu dei esses dias por um aluno meu da forma do estoque enxuto. Isso daqui serve até para a gente analisar de repente se eu tenho um item que todo dia o meu cliente vem buscar. Então vamos supor, nesse caso o exemplo era uma oficina para automotiva, né, de usina. E aí de repente eu tenho aquele item que os mecânicos vêm buscar todo dia. Todo santo dia ele precisa daquele material porque ele sempre tem uma operação que ele faz preventiva ou corretiva dos equipamentos. E ele precisa daquele item todos os dias. Então esse caso aqui, vamos supor, são 85 SKUs que todo dia ele busca. Eu sugeri para ele o quê? Pô,
combina, conversa com o responsável, né, o gestor da área automotiva, e monta uma prateleira onde você pode repor esse material direto no local, direto ali onde a pessoa vai usar. E aí você põe uma rotina de reabastecer aquilo ali, né? Então todo como se fosse um consignado, né? Então aí uma vez por semana você calcula, de repente você põe uma quantidade que dure aí pelo menos 10 dias, né? E aí toda semana você vai e repõe, sempre para ter no máximo 10 dias daquela média de histórico que ele vem usando. Então você tira uma demanda ali do teu balcão, né? E joga para o teu usuário. E aí você vai fazendo essa conferência, né? Semana também, semana a semana. Aquilo que foi consumido você gera a requisição, a reserva para dar baixa. Ou então você já combina com o gestor para o que você vai colocar nessa prateleira já é dado baixa do sistema e ele faz esse controle depois lá para dar a baixa por equipamento que está usando. Enfim, cada um tem uma realidade. E aí você pode fazer essa análise aqui. Ah, mas eu quero tirar tudo que de repente o meu maior volume é parafusos, essas coisas. Então 362 SKUs eu consigo colocar numa prateleira lá. Então você consegue usar esse critério também. Então surgem N alternativas que cada um, né, e é isso que é importante, eu sempre gosto de explicar o conceito, porque aí cada um na sua realidade vai fazer o uso da melhor forma. Então a minha ideia aqui era apresentar isso, né? Essas ferramentas aqui, essas planilhas eu sempre disponibilizo explicando. Essa daqui é super simples, né? Mas eu deixo disponibilizado para de repente alguém que queira só o modelinho, né, para ver na Planilhas Poderosas, que é um produto que eu vendo, é uma área de membros que você tem acesso, e lá dentro dessa área de membros, hoje a gente já tem a planilha de como um modelinho básico de fazer previsão de vendas, né? Previsão do que vai consumir, do que precisa de comprar para estoque. Eu tenho um modelinho de como implantar um inventário rotativo. Vou deixar essa ferramenta aqui também de como fazer um cálculo de um PQR para organizar. Enfim, conforme eu vou tendo algumas ideias, participando de cursos, minha ideia é ir alimentando essa área de membros para que quem tem acesso a ela consiga ter acesso a essas ferramentas que eu crio, né? Pelo menos como uma ideia para adaptar para o seu dia a dia. Então, se você tiver interesse, vai até me ajudar aí a manter o canal. É um custo super baixo, né? Realmente para ajudar aí trocar. São ferramentas simples também e a ideia é que eu vá com o tempo e evoluindo. Então eu tenho um modelo lá de previsão de compras que eu chamei de modelo 1.0. A ideia é evoluir ele para 1.1, 2.0, enfim, a gente ir melhorando cada ferramenta dessas, mas a ideia central, né, a inicial é essa, e depois a gente vai tendo melhorias. É super bacana, quem está adquirindo tá tendo tá ficando super satisfeito aí. Então, se puder ajudar, entra aí, vou deixar aqui embaixo, né, o link para você acessar, e aí, se te interessar, vai valer a pena. Então, aqui voltando, né, eu prometi para vocês, talvez vocês não entenderam, né, que se a gente observar aqui, a gente tinha os corredores aqui em linha também, e eu mudei o layout aqui também. Então, por quê? A gente tinha um problema, lá era um estante, né, com vários boxes. Então, às vezes, tinham materiais que tinham um volume de saída, como eles saíam bastante, a gente comprava um volume maior, até para conseguir desconto. Então, às vezes tinha 15, 30 dias de estoque daquele material. Então, eu não tinha como armazenar 15 dias, 20 dias, 30 dias de estoque nos boxes. Eu teria de repente que, dependendo do item, dependendo do medicamento, do tamanho dele, eu ocupava um corredor inteiro só para armazenar ele, ou então uma coluna inteira ali de box. Então não fazia sentido. Então a gente bolou um projeto que eu chamei de caixa fechada, onde a gente definia no box, junto com a TI, é como se fosse um trabalho de um WMS. Junto com a TI a gente definiu, parametrizou todos os itens com mínimo e máximo, onde o mínimo era um consumo médio dos últimos 3 meses, o médio diário dos últimos 3 meses, de 3 dias, e o máximo de 5 dias, ou seja, eu tinha sempre no mínimo aqui 3 dias de estoque.
de acordo com a média. Então, mesmo que eu tivesse um pico de venda no dia, quer dizer, teria que ser um pico acima de 3 dias do histórico dele. Isso raramente aconteceu. E se acontecesse também, o máximo que tinha que fazer é buscar esse medicamento num outro local que eu vou explicar agora. Então a gente punha aqui, então a gente conseguia reduzir a quantidade de box que ocupava, que esses medicamentos ocupavam. Antes, o pessoal, o que eles faziam? Eles costumavam colocar 4, 5 box para aqueles medicamentos que eles sabiam que saía bastante, e de repente 4, 5 box era para 10 dias, para 15 dias. Então acabava ficando tudo aqui. Ou então era 3 box, e aí na parte superior eles punham aquela caixa que estava sobrando. E aí tinha um risco de segurança dele na hora de pegar cair. Ou então tinha um espaço, né? Então vou voltar aqui. Então aqui tinha a porta-pallet, então não cabia aqui no box, ele vinha e colocava aqui no porta-pallet. Mas só quem era responsável pelo corredor sabia que tinha mais desse material e que estava aqui nesse pallet. Então no pedido, é lógico, no pedido só vinha pedido daqueles medicamentos que constava saldo no sistema. Então, às vezes o cara saía de férias ou passava mal, tinha algum problema de saúde ou algum problema que ele precisava de sair, a pessoa chegava aqui à noite, estava separando naquela correria, e aí chegava aqui no box, acabava, ele falou assim, nossa, mas tem esse saldo. Aí ele saía caçando. Ah, o fulano lá, ele costuma usar essa área aqui para guardar. Aí ele vinha, ficava procurando caixa por caixa, qual era aquele medicamento, achava, voltava, abastecia ele, enfim, demorava, né, e atrasava a separação daquele pedido e dos outros que estavam ali aguardando. Então, qual a solução que a gente encontrou? A gente definiu como projeto de caixa fechada, porque como o material que vinha, aqui tinha a parte de conferência, né, de recebimento, e aí os materiais que vinham em volume pequeno ficavam em cima da mesa e já ia direto por box. Mas os itens que realmente tinham uma quantidade alta vinham em caixa fechada, por isso que eu chamei projeto de caixa fechada, e aí essas caixas fechadas eram colocadas aqui, né, de acordo por conta do item, tinha o código dele, e ao invés de vir para a área de separação aqui de picking, ele vinha para essa área que a gente chamou de caixa fechada. Então tinha uma pessoa responsável aqui por esses corredores, ele pegava aqui de hora em hora, de tempo em tempo, como ele estava perto aqui, ele via quando tinha bastante caixa, ele vinha, pegava essas caixas, trazia. Esses endereços eram dinâmicos, então aqui cabiam caixas quando não eram muitas caixas, né, volumes pequenos, eram estantes também com boxes mais largos, maiores, e aqui era a porta-pallet de 2 andares também. Que aí eles guardavam quando eram volumes maiores de caixa. E aí cada endereço desse era dinâmico, como se fosse um kanbanzinho. Então, se o endereço ficasse vazio, ele tinha um cartãozinho que ele vinha e deixava esse cartão aqui numa caixinha aqui, numa organização que eles faziam. Então, quando a caixa chegava, eles pegavam esse cartão, vinha aqui, armazenava. Na verdade, o cartão ficava no box. Então eles vinham, armazenavam, traziam esse cartão, sabia que o cartão estava aquele endereço ocupado. E dentro do sistema também, eles alimentavam o sistema para aquele endereço desse item. Então eu tinha item que às vezes estava em dois endereços aqui de caixa fechada e no endereço fixo aqui do picking. Então nos inventários a gente contava por endereço, porque ele ia estar em mais de um endereço, o mesmo item, né? Mas era super organizado, e aí o que acontecia? Todo dia de manhã, de tarde ali, de manhã, eles geravam, né, o pessoal que era responsável pelos corredores, geravam um relatório que trazia essa informação de todos os itens que estavam abaixo de 3 dias de estoque, de acordo com aquele parâmetro. Ele gerava para abastecer a diferença até 5 dias de estoque, e já trazia o endereço da onde que estava a caixa fechada. Então ele vinha aqui, trazia esse, como se fosse um pedido, né? Ele pegava com a pessoa responsável aqui da caixa fechada, essa pessoa já transferia aquele volume que ela estava entregando pro endereço que ele vinha aqui e abastecia o endereço dele, para que à noite, que era onde tinha maior volume de pedido, a partir das 6, 7 horas, ele não tivesse que fazer esse trabalho de abastecimento do picking dele. Então a gente organizou, evitou ter caixa no alto por questão de segurança, eliminando aqueles porta-pallet, ganhamos mais endereço aqui para trazer os itens de maior movimentação, organizamos as caixas fechadas aqui nesse ambiente, né, que era controlado. Então aqui tinha uma porta, era fechada, ninguém conseguia entrar, só a pessoa que era responsável por esse estoque. Então se no dia,
por algum motivo tinha uma venda de pico muito alto que, né, era acima de 3 dias ali, o estoque estava só com 3 dias exatos, não gerou a reposição porque tinha 3,1 dia, vamos dizer assim, mas aí vendeu 4 dias. O pedido que ficasse acima, né, do saldo que tinha nesse endereço, ele ia trazer o endereço da caixa fechada. Então, na hora que a pessoa estivesse fazendo a separação, ela já ia perceber que tinha um daqueles itens que estava lá na caixa fechada. Então, ele já vinha, pegava a caixa fechada, já reabastecia o box dele e vida que segue. Então, a gente teve assim N ganhos. Uma experiência muito bacana que eu usei até para o meu TCC da pós de logística. Até fiz um post disso uma vez lá no Instagram. Mas é isso. Vamos voltar, né? O nosso objetivo aqui era mostrar o uso do PQR para organizar o nosso estoque. Então, meus itens P vão ficar sempre mais próximo da minha conferência, que era a minha conferência dos medicamentos. Se você não tem um processo de conferência, que seja próximo da onde você vai entregar esse material, né? Vamos supor que é um balcão ali que você vai entregar, então quanto mais próximo tiver do balcão o teu material, menos movimentação você vai ter, certo? Então espero que você tenha gostado. Se tiver interesse nessa ferramenta e em outras que estou criando, clique aqui no Planilhas Poderosas e adquire lá. E continue nos acompanhando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte lá, clica, né, no sininho para receber os vídeos aí que eu vou gravando. E não deixa de deixar também o seu comentário aqui, é bacana para a gente movimentar aí experiências, aí, fazer troca de experiências. Então é isso, espero que você tenha gostado. Sucesso para você aí. Um abraço.